Então a gente já entra no caso Varginha. Eu quero perguntar um pouco sobre essas repercussões que estão acontecendo no mundo todo, dos OVNIs de New Jersey, esses avistamentos que têm se intensificado. Qual a opinião do James com relação a tudo que está acontecendo no mundo no campo ufológico atual agora? Exatamente. Jornais, o Congresso americano, o parlamento, todo mundo entrando e abrindo cada vez mais, né? Os ex-militares, agentes do Pentágono. O que ele acha disso que está acontecendo agora nessa cena ufológica mundial, principalmente nos Estados Unidos? James, what's your opinion about the current events and the sightings of UFOs and maybe drones in New Jersey and all over the world, and governments that are putting together whistleblowers to say what they have seen, and it's not disclosure yet? What's your opinion about that? So I remember asking government officials for decades about so-called disclosure, right? Because everyone anticipates disclosure as being the president of the United States stands at a podium and says, "My fellow Americans, it has been brought to my attention, da 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 da." But the way it was explained to me is that disclosure is happening with a small d, if that makes sense. It's drip, 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 like the water drip, drip, drip. Gotas. Yes. And people think that the government in the United States suddenly had an epiphany or an idea. Hey, I think the American people need to know more. That's not what happened. A couple of intel insiders took it upon themselves, take some evidence out of the Pentagon and onto the front page of the New York Times. And now they can't put the genie back inside the bottle. So it's all planned. Well, it's all anticipated. Look, there have been attempts since the 1940s of insiders. Ruppelt in the 50s. There's been announcements in 47 with Roswell. That was on the front page of every newspaper. And the former head of the CIA, Roscoe Hillencutter, people, Kehoe, people, Dr. Hynek, people have tried to tell the general public, the world, that the UFOs are real and it's taken seriously, but it just wasn't enough. But now it's different. Now there's a whole army marching, and there's members of Congress happening in the United States right now today. 3 congressional hearings open in 3 years. Like, it's coming and they can't stop it. I don't think they're going to stop it. It's going to be drip, drip, drip. And I met with a senator recently, and the senator said, I understand some of you may feel things are happening too slowly. I will remind you, we're not running a 50-yard dash. We're running a marathon. Be patient. It's coming. Podem traduzir, podem se dividir. Vamos lá. Ele falou o seguinte. Marco, quer começar ou começa? Tanto faz. Não, pode começar. Ele falou o seguinte, que vou começar um pouco mais pelo final, que essas audiências do Congresso americano, que já foram 3, uma por ano, né? E que ele tem um amigo senador que explicou para ele que as informações, elas estão chegando a conta-gotas, né? Gota a gota está chegando a informação, e que agora é um point of no return, não tem como voltar. As informações virão, porque você provavelmente, né, tem aí a internet, as pessoas demandando que essas informações venham, né? Então que agora não tem como, antigamente, quando saía somente numa página do jornal, que dava para esconder as informações. Agora elas estão vindo, mas não é possível colocar todas as informações ao mesmo tempo. Mas que essas informações virão, né? E pelo que eu entendi, esse gota a gota, ele vai chegar num ponto de consistência, né? Onde as pessoas já vão chegar às conclusões que a gente, por exemplo, já tem essas conclusões de que existe UFOs, né? Mas que aí o grande público vai chegar nessa conclusão. E eu acredito que, pelo que ele falou, que ele imagina que o grande player nisso seja o Congresso americano mesmo. Isso, essas 3 audiências que houve, né? E agora tem mais algumas para ocorrer, né? Praticamente é isso mesmo. Also, something I'd like to say, I'll keep it short. There have been 2 intelligence officers
in the last 2 congressional hearings that have testified under oath to a bipartisan group of lawmakers that we have a crash retrieval program. That means UFO crash, we take biologics, aliens. That's 2 people testify like this to Congress. Yes, it exists. And, It's a very big deal. Very big deal. but do you believe that is true? Do you believe Oh, hell yeah. that's que esse juramento? I know the- I know The oath is true. I know in front and I know what's going on behind the scenes. Okay. People are terrified. They É, didn't é real. So- Então tá, então vamos traduzir tudo. Grush didn't come forward just like, okay, you know, I'll tell you. Grush came forward because Congress said to Grush, go find out here's the clearance, go. And Grush opened the curtains and he saw it. And then they came after him. And he was worried about his safety. Mhm. I was remembering, I was talking to people that were talking to him. I could hear he was terrified. And so he testified to become public, to be protected. Yes. Uhum. Yes. Marco, quer traduzir? Quer que Não, traduza? vai lá Tá que bom. eu vou comentando. Ele acho que é falou, melhor. ele falou o seguinte, que inclusive tem 2 testemunhas, 2 oficiais do governo que testemunharam sob juramento no Congresso americano, né, da parte de UFOs, né, e que são pessoas que têm credibilidade, e ele tem, o James, informações de bastidores de que essas pessoas realmente têm a credibilidade, que se você eventualmente levantar a mão e jurar, você pode cometer um perjúrio, se for o caso aí. Não, mas o exato ponto que ele colocou é que essas pessoas fizeram um juramento de falar a verdade. E que ele. falaram E eu a até verdade. perguntei se ele realmente acredita que isso é real. Ele disse que sim. Ele acredita que é verdade, sim. E essas pessoas até fizeram esse juramento e preferiram fazer isso publicamente para elas terem proteção. Porque elas apareceram publicamente, então elas, se acontece algo a elas, na teoria, enquanto está assim, a informação mais anônima, elas não têm essa proteção que elas têm depois de um depoimento no Congresso americano, né? Perfeito. I want to say one thing that never was discussed publicly. Marco and I had 2 opportunities to meet with Jose Carlos Pereira, who is a Brazilian Air Force general. And I think maybe it was the second time we meet with him, maybe 2012, 2013. Yeah, it was 2012 and 13. Okay. So he said, I'll give you an interview, but if you talk about Virginia, this interview is done. Okay. So after the interview, Marco, me, please, Jose Carlos Pereira, please tell me. There's no cameras, no audio, please. And he back to the car with a driver, and we're looking, please, both of us. And he gets in the car, the door's still open, and the driver, and he says, "It happened." Click, boo, or something like this. Yes. I That's don't a know great how he story. said it. How did he say? He said it happens It- for the first aconteceu. It time. happens, yeah. It happens. Aconteceu. Okay, yeah. Aconteceu. Então ele está comentando, né, que é uma coisa que ele não comenta muito isso nos podcasts, mas foi que em 2012, 2013 a gente teve a oportunidade de entrevistar o Brigadeiro José Carlos Pereira, que foi uma das maiores patentes aí da nossa aeronáutica brasileira, né? E aí o Brigadeiro geralmente ele falava sobre os UFOs no espaço aéreo brasileiro. Quando a gente quando o James perguntou para ele sobre Varginha, ele falou assim, ó, se você tocar no assunto de Varginha, eu não falo, né, a entrevista acaba, né? Ele falou, não, tudo bem, Você tava junto disso? tava junto. Aham. Aí eu me lembro que aí ele deu uma entrevista boa lá, falando sobre a Noite Oficial dos OVNIs, sobre a Operação Prato, né, os UFOs no espaço aéreo brasileiro, e aí terminou a entrevista, nessa primeira vez. E no momento que eu lembro que ele estava atrasado, né, para ir para o aeroporto, senão ele ia perder o avião, e aí ele saiu correndo, foi para o carro para pegar o táxi, e nisso o James saiu correndo atrás dele e eu fui junto. E aí ele falou assim, por favor, olha, eu prometo para você, ele olhou como se fosse dentro da alma do brigadeiro, né? Falou assim, eu prometo que não tem nenhuma câmera filmando e não tem nenhum som aqui gravando. O caso, isso aconteceu
Daí eu lembro que ele olhou assim, e ele foi entrar. Primeiro eu me lembro que ele deu uma brincada, ele falou assim, eu não tenho como dizer porque a jurisdição do caso Varginha, tipo, foi do Exército e não da Aeronáutica, né? Daí, tipo, o James, eu lembro que falou, mas você tem os seus amigos, você sabe, na verdade, né, o que foi. Daí eu lembro que ele pegou, suspirou, ele foi entrar na porta de trás do carro, ele olhou, tá bom, tipo assim, ele olhou pro James e pra mim e falou, ok, aconteceu. Aí ele pegou, entrou no carro e foi embora. Now, Né? it doesn't mean it's no evidence to you. It's no evidence to you. It's no evidence to people watching. Yeah, sure. You can say whatever you want to say. Uhum. But for me personally, and for Marco, when we're in the middle of an investigation, I to think have a it's high very general relevant. look at us and say that, I was like, okay, we're going to keep going. Yeah. Is this Air General still No, has he passed died. away? Yeah, died. he passed. Ah, ok. And I remember the second. But I Ele say é to myself, falecido, esse brigadeiro. why? Why would he lie? Why? Por que ele Doesn't make any mentiria? sense. He just, oh my gosh. And it just, my whole body, when he said it, I was like, And why do you believe he would talk about all the other cases, like the night of the UFOs or the Yeah. Operação Prato? it's, Yeah. it's Why a- he would talk about those? well, because it's very different to have objects in the sky than have beings on the ground. Eu perguntei pro James por que ele acredita que esse brigadeiro ele estava confortável em falar da Operação Prato e da noite dos UFOs e não estava confortável em falar do caso Varginha. E o James respondeu que é porque a Operação Prato Yeah. e a noite dos UFOs, os UFOs estavam voando. Não era o caso de uma nave caída em solo com seres Alienígenas. sobreviventes, né? Com alienígenas sobreviventes. É verdade. I'd like to say really quickly, I know you guys are going to do this as well, but we are in Virginia again for a period of time. And if anyone out there has video, for instance, you saw video or any kind of compelling evidence on the Virginia case, to please contact us. And here's the contact information. And we would love to hear from you. And I understand people are scared, particularly those from former military that have the tape, but we'll do it any way you want to do it to make it comfortable for you. Please contact us. You can find me at my Twitter, or now called X, and also the Proton email that you see here. Very, very important. We really, really want to hear from you. Can we talk about, you saw, Yes. Let me translate. Yes. Yeah. yes, please. Pessoal, esse endereço que o James acabou de mostrar, que é um e-mail e um endereço do X, pode ser colocado, né, Ale, na descrição do vídeo. Aham, né? Varginha Livre. Estará na descrição desse vídeo. Então, se você tem qualquer informação relevante sobre o caso Varginha, né, que você queira entrar em contato com o James para você ter algum material e você queira um depoimento relevante, esse e-mail e esse @ do Twitter, que estão na descrição do vídeo, você pode entrar em contato direto com o James Fox. Tudo bem? Yes, perfect. Então é varginhalivre@proton.me. Isso. varginhalivre@proton.me. Vocês vão falar diretamente com o James Fox.